ministro André Mendonça, do TSE, acabou de mandar o governo Lula abrir a caixa preta e agora eles vão ter que se explicar, vão ter que justificar por que eles estão torrando milhões e milhões com propaganda. Você está sabendo que o governo Lula torrou mais de 255 milhões de reais em publicidade institucional somente no primeiro semestre agora de 2026, que foi o maior gasto da história. Bateu todos os recordes justamente no ano eleitoral, hein? Quanta coincidência. Quem revelou esse absurdo foi um levantamento do Estadão, cruzando os dados com a própria Secretaria de Comunicação do governo. E eu vou abrir todos os detalhes aqui, a caixa preta, a biblioteca de anúncios também do governo, lá no Meta, lá no Facebook, no Instagram. Eu vou te mostrar alguns anúncios, vou te mostrar o teor desses anúncios, quanto que o governo gasta por anúncio. Eu vou colocar os dados aqui na sua frente para você analisar e é você que vai me dizer se isso pode ou não impactar uma corrida eleitoral. Mas esses 255 milhões de reais que já foram pagos, cara, eles somente são uma parte da conta. Porque o governo já deixou mais de 584 milhões de reais empenhados no orçamento para esse ano, para novas campanhas. Ou seja, no total, somente para o ano de 2026, já caminha para 840 milhões de reais para o governo torrar com publicidade, que é mais do que o Bolsonaro gastou em 4 anos inteiros de mandato, que é mais também do que o Temer gastou em 4 anos inteiros de mandato. Isso vai dar uma bagatelinha aqui, meu amigo, de mais, aproximadamente aqui, né, 2 milhões e 300 mil reais por dia, todo santo dia, faça chuva, faça sol, sábado, domingo, feriado, dia de semana, esse dinheiro saindo do seu bolso para pagar propaganda para o governo. O que você acha disso, hein? Isso é ou não é um grandíssimo de um absurdo, hein? Mas o gasto do primeiro semestre de 2026 foi 57% maior do que o primeiro semestre de 2025, do ano passado. E comparando 2026, que é o último ano aqui do Lula, né, que é também um ano eleitoral, com 2022 também, que foi um ano eleitoral, o último ano do Bolsonaro, o gasto do governo Lula com publicidade ultrapassou 219% os gastos do governo Bolsonaro com publicidade lá em 2022. No mandato inteiro, desde 2023, o Lula já torrou. Senta aí, você tá de pé? Senta. O Lula torrou mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais apenas com propaganda. Mais do que o Bolsonaro, mais do que a Dilma, mais do que o Temer, disparadamente. Só que existe uma lei para isso, meu amigo. O artigo 73 da Lei das Eleições limita quanto que o governo pode gastar com propaganda no primeiro semestre de um ano eleitoral. E segundo a ação apresentada pelo PL, o governo ultrapassou o teto previsto na legislação eleitoral, cara, em muitos milhões para cima. Agora, se fosse outro presidente, de repente daria problema, não é verdade? Mas como se trata do Lula, você acha que o Lula vai ter algum tipo de problema com isso? Será que ele vai ficar inelegível, cara? O que você acha disso? Deixa a sua participação aqui nos comentários, você sabe muito bem que é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Bom, o caso foi parar no TSE. E o ministro André Mendonça mandou o governo Lula abrir tudo, todos os detalhes, todos os empenhos de publicidade de 2023 até agora. E o governo tem aproximadamente 10 dias para apresentar esse dossiê, esse relatório. E o ministro também mandou preservar o processo administrativo, mandou preservar registro eletrônico, histórico de alteração, log de sistema, proibindo destruir, ocultar ou alterar qualquer dado retroativamente, porque isso pode acontecer. E esse é o mesmo governo cujo ministro da Defesa veio a público recentemente para dizer que a gente, se tivesse algum tipo de conflito com outro país, a gente deveria abrir o portão, porque a gente não tem dinheiro nem para consertar o portão. Ou seja, não tem dinheiro para defender a nossa verdadeira soberania, o nosso território, mas tem 2 milhões e 300 mil reais para torrar por dia, para dizer que a economia está recuperada, para dizer que o Brasil está bombando, para dizer que a economia, o Brasil está tudo indo muito bem. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente para onde é que esse dinheiro está indo. Você vai conhecer aqui quais são as emissoras, quais são os canais e também é importante você acompanhar porque eu vou te mostrar que essa conta de 1 bilhão e 100 milhões de reais é somente a pontinha do iceberg, porque tem muita grana envolvida nesse negócio chamado propaganda do governo. Pois é, meus amigos, entramos no período eleitoral e o governo está torrando dinheiro como se não houvesse amanhã em publicidade. Mas essa quantidade expressiva de dinheiro
colocado ali em publicidade, chamou muita atenção. Inclusive, o ministro André Mendonça está se debruçando sobre isso e a gente vai trazer todas as informações aqui. Primeiro, quero te mostrar essa matéria que saiu aqui há uma semana atrás no Estadão. Diz que o Lula aumenta gastos com publicidade em ano eleitoral e bate recorde da presidência. A SECOM, a Secretaria de Comunicação Social do governo, informou que o volume mais expressivo está relacionado à divulgação de políticas públicas e serviços do governo federal. O que você acha disso, cara? Se eu fosse fazer uma enquete para te perguntar, vem cá, você concorda do governo utilizar o nosso dinheiro, dinheiro dos nossos impostos, para fazer propaganda? Você seria a favor ou contra? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua visão diante disso daqui. O governo do Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, gastou mais em publicidade da presidência nos primeiros 6 meses de 2026 do que todos os outros presidentes da República nos últimos 17 anos, que foi quando começou a acompanhar esses dados, né, essas informações, considerando aí o mesmo período, justamente o primeiro semestre de todo o ano. Ao todo, a Secretaria de Comunicação Social pagou 255 milhões de reais nos primeiros 6 meses e reservou ainda mais 584 milhões de reais de recursos do orçamento para esse ano para propagandas institucionais. Eu vou te mostrar daqui a pouco, cara, a biblioteca de anúncios aqui do governo. Ó. A gente está aqui com vários anúncios lá no Meta. Vamos ver o teor desses anúncios aqui mais para frente. O valor pago no primeiro semestre de 2026 é o maior desde 2009, o ano que se inicia a base de dados aí da Secretaria, da SECOM. E isso, obviamente, chamou muita atenção. O PL entrou com um recurso e o André Mendonça está investigando esse caso. Olha só o que saiu aqui há poucos dias atrás, há 2 dias atrás. O André Mendonça manda o governo Lula abrir os dados de gastos com publicidade. Ou seja, ele quer entender quanto que está sendo gasto, para onde está indo, qual é o teor desses anúncios. Agora o TSE está em cima porque a gente está em ano eleitoral e o André Mendonça é justamente o presidente do TSE nesse momento. O ministro, ele dá prazo de 10 dias para a SECOM detalhar os empenhos de 2023 até 2026. A decisão, parcialmente, ela atende uma representação do PL, o Partido Liberal, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da SECOM, o Sidônio Palmeira. O ministro apontou que levantamentos realizados pelo partido, pelo PL, mostram, abre aspas, discrepâncias objetivas e valores expressivos. Por isso que ele recomenda a requisição célere das informações, ou seja, celeridade, velocidade. Ele precisa dessas informações imediatamente, porque a gente não tem muito tempo. Já estamos aí em período eleitoral. A representação, ela trata da conduta vedada no artigo 73, inciso 7 da Lei das Eleições, que proíbe agentes públicos de empenhar no primeiro semestre do ano eleitoral despesas com publicidades que excedam 6 vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 anos anteriores ao pleito. E se o governo Lula tiver realmente extrapolado isso, que é o que o André Mendonça quer saber, bom, medidas têm que ser tomadas. E se a gente for elencar aqui a quantidade de loucura que o Lula já fez, meu amigo, tem várias aqui, como por exemplo, o Lula ignora a lei eleitoral e pede votos para si mesmo e para Jacques Wagner. Qual que é o problema disso, José? Porque para pedir voto tem uma data específica. A partir do dia 16 de agosto pode pedir voto. Mas o Lula já ignorou essa lei eleitoral, meu amigo. Ele já pediu voto para ele e para o Jacques Wagner. Ah, José, não é possível. Isso aí é um jornal da galera de direita que gosta de inventar história. Tá bom, vamos pegar aqui do Globo, tá bom? Um Globo para você. O Globo, como sempre, passou um pano arrumado no título da matéria, mas no corpo da matéria ele é obrigado a passar a informação. Olha o que ele disse. Lula pede voto a Jacques Wagner em convenção petista que lançou Jerônimo Rodrigues à reeleição na Bahia. Até então, parece que não tem nada demais nisso aqui, né? Mas vamos vir aqui para o corpo da matéria. Em mais de um momento, o petista, o Lula, fez pedido explícito de voto, tanto para ele quanto para o Jerônimo e os postulantes ao Senado, que é o próprio Jacques Wagner, que está envolvido aí no escândalo do Banco Master. A legislação eleitoral, então tem lei. A lei diz o quê? Estabelece que campanha oficial só pode ser feita a partir do dia 16 de agosto. Só pode começar a pedir voto a partir de 16 de agosto. E o Lula sabe muito bem disso, mas mesmo assim ele passa por cima. Por quê? Porque ele sabe que não vai dar em nada. Esse é o nosso país, meu amigo. Agora, se fosse outro presidente, muito provavelmente estaria inelegível nesse exato momento. E agora esses caras estão gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, dinheiro indo para emissoras de TV. A Globo está recebendo muita grana, né? Muito acima
dos outros pares de outras emissoras, muito acima. O Meta, o Facebook, o Instagram, muita grana está sendo envolvida. E aqui eu abri a biblioteca de anúncios do governo do Brasil lá no Meta, ou seja, isso aqui é uma biblioteca pública, a gente consegue ver aí os anunciantes, os anúncios, quanto que está se gastando. Então, isso aqui, ó, eu estou na conta justamente do Meta, do governo do Brasil, ou seja, somente na conta do governo federal. Isso aqui eu não estou nem olhando para as estatais, para outras agências, como por outros ministérios, como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Só estou olhando do governo do Brasil. Essa conta aqui está anunciando. E esses são os anúncios que eu filtrei de junho até o dia de hoje. Ó, esse daqui, o governo já gastou aqui, ó, de 400 mil a 450 mil reais. Para falar aqui, eu vou dar um zoom, para falar aqui do imposto de renda. Ó, o imposto de renda mudou. Quem ganha aí até aproximadamente 5 mil reais não paga mais imposto de renda. Então, o governo está aproveitando para mostrar isso aqui, cara. E, obviamente, para tentar angariar algum recurso, algum voto em cima disso aqui. Olha só a campanha. Eu vou dar um play aqui pra gente ver o vídeo. Eu não sei se a gente vai tomar strike de direito autoral, então eu vou colocar só um trechinho, tá? Mas olha só o teor desse anúncio aqui, que o governo gastou apenas com esse anúncio entre 400 e 450 mil reais. Antes, os super ricos quase não pagavam imposto de renda no Brasil. Já se ligou no teor do anúncio aqui, né? Já deu para entender qual é o nível desse anúncio. Mas agora, com o IR0 do governo do Brasil, os super ricos pagam e o imposto de renda acabou para quem ganha até 5 mil reais por mês. Aqui eles vão explicar, né, que a pessoa não vai ser mais descontado lá no contra-cheque, né, mais dinheiro que sobra para dar de presente. Agora vamos aqui para outro anúncio, por exemplo, o programa Move Brasil, táxi e aplicativo, que é um benefício que o governo está dando aí para a galera que tem táxi, né, que dirige aí aplicativo, Uber, para financiar um carro novo com a ajuda do governo do Brasil, ó. Que interessante. Vamos ver esse anúncio aqui também? Tudo o que você precisa saber sobre o Move Brasil Táxi e aplicativos em 90 segundos. É crédito fácil e barato para você que trabalha no volante poder trocar de veículo e rodar tranquilo com o seu carro novo. Se você é taxista ou então motorista... Outro anúncio, né, que faz parte ali do pacote de bondade do Lula, que são bilhões e bilhões aí que ele liberou justamente no ano eleitoral, e ele tá fazendo anúncio também em cima disso e divulgando. Isso aqui tô falando somente em Facebook e Instagram, fora o que tá acontecendo na TV, que eu vou mostrar mais para frente quanto é que o governo tá gastando, tá torrando em publicidade na TV. Vamos pegar mais um outro anúncio aqui pra gente finalizar essa parte aqui do Meta, do Facebook. Ah, tem aqui das facções criminosas. O governo do Brasil foi pra cima das facções criminosas com inteligência, operações policiais e sufocamento financeiro. Quer dizer, até pouco tempo atrás ninguém falava em segurança pública, mas só foi entrar o Donald Trump na jogada. Agora, segurança pública virou anúncio. Quanto que o governo gastou nesse anúncio aqui? Bom, vamos trazer aqui, ó. Entre 350 mil a 400 mil reais. Somente no período de 26 de junho de 2026 a 2 de julho de 2026. Ou seja, aproximadamente uma semaninha, meu amigo. 350 mil reais a 400 mil reais. Vamos ver o teor desse anúncio aqui. O governo do Brasil foi para cima das facções criminosas. Só no primeiro mês do programa Brasil contra o Crime Organizado, operações em todo o país prenderam quase 8 mil bandidos. Aquele do Move Brasil, eu esqueci de falar aqui para você quanto é que o governo gastou, foi do dia 2 de julho de 2026 até o dia 5 de julho de 2026. E o anúncio ficou ativo durante 20 horas, não foi nem um dia, porque demora ali até aprovar, né? Mas quanto que o governo gastou em 20 horas? Entre 250 mil e 300 mil reais, meu amigo. Mas quanto que o governo gastou em média no Meta, hein? A gente tem aqui um cálculo, eu vou mostrar aqui para você. Nesse gráfico aqui a gente consegue ter algumas ideias. Vamos pegar aqui só o Meta por enquanto, ó. No Meta, que é o Facebook e Instagram, o governo gastou 85 milhões de reais, quase 86 milhões. No Google, o governo gastou quanto? 80 milhões de reais, meu amigo. Agora, isso aqui é fichinha perto do que o governo gastou entre janeiro de 2023 e junho de 2026 com propaganda nas emissoras. Por exemplo, aqui, ó, na Globo, só a Globo recebeu aqui uma brincadeirinha de 267 milhões de reais. O Grupo Record, que é a segunda emissora, 122 milhões de reais. Ou seja, a Globo,
Cara, é mais do que o dobro do que a Record. Aí depois vem Meta, Google, SBT, Bandeirantes, Kawai, TikTok também, ó. Isso daqui a gente só tá pegando os dados da Secretaria de Comunicação do governo. E só a Globo sozinha recebeu isso aí, ó, 267 milhões de reais. Isso já diz muita coisa, né? Agora tem uma coisa muito interessante que tá logo aqui embaixo no rodapé, que eu quero que você preste atenção. Essa não é a conta inteira. Esses 1 bilhão de reais, o levantamento considera apenas contratos diretos da SECOM, Secretaria do Governo. Não entram os gastos de ministérios, nem de estatais como Petrobras, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Agora, se a gente fosse considerar os ministérios, as estatais, quanto que deveria ser? Quanto é que o governo deve estar gastando? Vamos pegar aqui 2025. Esse site aqui do Ranking dos Políticos, que foi publicado a matéria agora, no dia 17 de junho de 2026, diz o seguinte aqui, ó. Quanto o governo gasta com publicidade oficial e quem mais recebe? Essa daqui é uma matéria completa, inclusive traz aqui os dados de quanto que o governo gasta nos outros ministérios também. Bom, da SECOM você já sabe, né? Acabei de mostrar aqui para você. Agora, Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, Correios e BNDES divulgaram seus números separadamente. Isso aqui foram os números de 2025, do ano passado. Quanto que eles gastaram, hein? O número se aproxima de 2 bilhões de reais, os quais cerca de 1,5 bilhão tem destino público desconhecido. Foi para onde esse 1,5 bilhão? Não sabemos. E aqui é onde começa o problema, né, meu amigo? Como é que pode 1,5 bilhão a gente não saber disso? Para 2025, ó, somente a administração direta do governo. Os contratos firmados com agências chegaram a 3,5 bilhões somados, órgãos e estatais. Petrobras gastou aqui 474 milhões, Banco do Brasil 750 milhões, Caixa Econômica Federal 468 milhões de reais. Os Correios também voltaram ao mercado e fizeram aqui anúncios. Quanto que eles gastaram? 562 milhões de reais, meu amigo. Por ano, somente no ano de 2025. Essa matéria aqui, que inclusive vou deixar o link aqui na descrição do nosso bate-papo, ela detalha tudo. Então esses 1,1 bilhão e 100 milhões de reais, cara, não é nada perto do que tem aqui, ó. Acabei de mostrar 3,5 bilhões, 1,5 bilhão, ninguém sabe qual foi o destino. Isso daqui, meu amigo, é um prato cheio para ter problemas, muita gente participando dessa farra toda. E você acha que isso vai dar em alguma coisa? Isso vai acabar em pizza? O que você acha disso tudo? Bom, eu já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa aqui embaixo, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para nossa conversa.